Eu sou o João Ricardo Pedro e vou estar na sala de projeção. Como é que, tendo um curso de Engenharia Eletrotécnica, se vai parar ao mundo da escrita? Porque eu comecei a ler muito tarde e descobri a literatura só por volta dos 17 anos. E nessa altura já tinha decidido que ia ser engenheiro. O problema é que à medida que eu ia estudando engenharia, ia cada vez gostando menos de engenharia e gostando cada vez mais de literatura. Portanto, era mais ou menos como se eu tivesse apanhado um comboio errado e depois já não tivesse coragem de saltar desse comboio para apanhar outro, não é? Mas, e depois fui engenheiro durante muitos anos, durante alguns anos, mas sempre convencido de que iria ser muito mais feliz na literatura do que na engenharia. Portanto, a paixão pela escrita e pela leitura não foi uma coisa que o acompanhou desde sempre? Não. Aliás, eu quando andava toda aquela literatura juvenil, que geralmente que é importante em muitas pessoas e tudo isso passou muito ao lado. Quer dizer, eu comecei a ler só mesmo por volta dos 17, 18 anos e o que é relativo, quer dizer, geralmente quando estou com escritores, não é? Geralmente fico sempre um bocado envergonhado porque eles falam de experiências tão precoces. Alguns começaram a ler aos 3, começaram a escrever aos 6 e eu comecei verdadeiramente a ler aos 17 e a escrever aos 36. Mas pronto, nunca é tarde para se ter uma infância feliz. Claro não. Lembra-se do primeiro livro que leu? Ali foi a Metamorfose, do Franz Kafka. O seu livro, o livro que o fez vencer o Prémio Leia de 2011, chama-se O Teu Rosto Será o Último. Quer contar-nos um pouco da história do livro para quem não o conhece? O livro é sempre difícil para um escritor falar do livro que escreve porque nunca sei se estou a falar mesmo do livro que escrevi ou do livro que queria escrever, não é? Mas o livro que acho que escrevi o livro acaba por ser um livro sobre uma família, 3 gerações de uma família, um avô, um pai e um neto, e a forma como a vida dessas pessoas se relacionou com a história do seu país em momentos diferentes, não é? A forma como se relacionou com a ditadura primeiro, a forma como se relacionou com a guerra colonial e com o 25 de Abril, e a forma como depois, com o elemento mais novo, se relaciona com os primeiros anos de democracia, não é? E a forma como a vida das pessoas muitas vezes está condicionada à própria história dos países, não é? E às vezes não, e às vezes em momentos em que os países parece que atravessam grandes problemas e grandes depressões, não é? E em momentos em que os países vivem histórias de grande infelicidade, também é possível encontrar nessas alturas pessoas felizes e pessoas, não é? E às vezes parece uma espécie de contraciclo. E o livro acaba por ser a história dessas 3 gerações, não é? Através das 3 personagens. Como é que ocorreu o processo criativo? Tinha um plano delineado à partida ou foi tudo surgindo à medida que escrevia o livro? Eu sabia que queria muito escrever um livro, mas não sabia que livro é que queria escrever. E comecei a escrever. Eu nunca tinha escrito, quer dizer, tinha escrito, tinha feito trabalhos na escola, na universidade, tinha feito relatórios enquanto engenheiro, mas nunca tinha escrito literatura e não sabia muito bem como é que isso se fazia. Então comecei a escrever sobre um bocado o que era o meu cotidiano, com uma espécie de aquecimento para perceber até que ponto de facto eu era capaz de escrever o que quer que fosse, até que ponto isso me dava prazer. E depois, num desses dias, o livro foi começando a aparecer e os personagens começaram a aparecer, não é? No computador, não é? E portanto eu nunca tive um plano. Eu às vezes, quanto muito, pensava o que é que ia escrever no dia a seguir, mas depois no dia a seguir sentava-me a escrever e o que eu começava a escrever não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha imaginado. E mesmo até o último dia, até eu dar por terminado o livro, foi sempre uma surpresa para mim. Eu nunca soube em momento nenhum como é que aquilo ia acabar. E as personagens? Todas as personagens têm uma dimensão complexa e profunda. Por exemplo, o Duarte, o rapaz do livro, é um rapaz que é profundamente afetado por tudo aquilo que já lhe aconteceu na vida. Onde é que foi buscar inspiração para construir estas personagens?
É o único sítio onde podemos ir buscar o que quer que seja, ou seja, o único material que está à nossa disposição quando nos propomos a fazer um ato criativo, seja ele escrever um livro, ou fazer uma canção, ou pintar um quadro, ou o que quer que seja. E quando nos dispomos a fazer isso, o único material que temos à nossa disposição é a nossa memória. Portanto, este livro acaba por também estar muito relacionado com a minha memória, não é? E apesar de não ser um livro autobiográfico, não é? Longe disso, tudo aquilo que está no livro me é familiar, porque ou eu vivi aquilo, ou pessoas que eu conheci viveram coisas parecidas, não é? Então, quando se escreve um livro, acaba sempre por ser um exercício, o exercício que é transformar as nossas memórias em ficção, não é? É inventarmos qualquer coisa a partir de algo que vivemos ou que ouvimos contar. E depois a questão do Duarte interessava muito porque acho que há sempre o olhar de uma criança sobre determinadas coisas, não é? É sempre um olhar virgem, não é? E está sempre um olhar de uma criança está sempre disposto a ser sensível a determinadas coisas que muitas vezes um olhar de um adulto já não é possível, não é? E eu sempre gostei muito de livros em que as coisas fossem narradas a partir do ponto de vista de uma criança, ou em que uma criança fosse fundamental na narrativa. E como sempre gostei muito de ler livros assim, não é? Inclusive há muitos escritores que dizem quando o escrever é sempre um regresso à infância, não é? Foi sempre na infância que nós vivemos as coisas mais intensas, não é? E então o Duarte acabou por acontecer naturalmente. Quais foram as principais dificuldades que encontrou ao escrever este livro? Exigiu muita pesquisa? Exigiu muita procura de história, por exemplo? Não muita, porque o período, existem alguns factos históricos de Portugal que estão presentes no livro e alguns pormenores. A altura da ditadura e o 25 de Abril, os primeiros anos de democracia, sempre foi uma altura que me interessou muito. Portanto, sempre li muito sobre isso, sempre estudei isso. E quando comecei a escrever o livro foi muito fácil situar-me nesse período histórico. Agora, há pormenores que eu tinha que ir ver, que eu tinha que confirmar, datas precisas, momentos em que coisas aconteceram. Hoje a vida do escritor nesse sentido está muito facilitada com a internet, não é? Porque se eu quiser saber com exatidão o dia e a hora que determinado facto aconteceu, não é? Eu em 2 minutos encontro isso através do Google, e não só encontro isso, como se tiver sorte ainda encontro fotografias disso e ainda encontro filmes, não é? E portanto hoje para este livro o único trabalho de investigação que tive foi mesmo esse de perceber de facto em que dia é que as coisas aconteceram e como é que aconteceram, mas não houve um trabalho exaustivo de investigação. E o Prémio Leia, o que é que o levou a concorrer a este prémio? Não fui eu, a minha mulher é que me obrigou, porque eu já estava a escrever o livro há quase 2 anos e eu por mim tinha ficado a escrever o livro para o resto da minha vida, sempre a alterar, sempre a corrigir, sempre a acrescentar ou cortar. É sempre difícil perceber em que momento é que uma coisa qualquer está pronta, não é? E quando ela me obrigou a concorrer ao Prémio Leia, eu tive que acabar o livro em 2 ou 3 meses, e acabei e concorri. E com aquela certeza de que concorri para ganhar, quer dizer, porque a partir do momento em que eu me dispus isso, tá bem, se é para concorrer é para ganhar. E depois ganhei mesmo, não é? Portanto, e foi uma coisa fantástica, não é? Porque eu nunca tinha mostrado nada do que estava a escrever a ninguém, não é? E antes de mais foi um bocado a confirmação, pá, isto alguma coisa há de valer, não é? Pelo menos para ter havido um júri que, entre outros concorrentes, o elegeu como o melhor, portanto, não há de ser desprovido de qualquer valor. E depois foi a possibilidade, num país como o nosso, de repente eu ganhar dinheiro com isso, não é? Ganhar muito dinheiro. Ou ganhar pelo menos o dinheiro suficiente para, nos próximos tempos, poder fazer vida de escritor. Ou seja, neste momento, poder passar os meus dias em casa a escrever, não é? Isso é que é um grande privilégio e é uma coisa rara em Portugal, não é? E eu, com um único livro, com este prémio, neste momento posso estar a fazer isto.
Como é que as pessoas estão a reagir a este livro? Já têm noção de fazem-lhe críticas, fazem-lhe sugestões? Têm noção de que é que as pessoas acham? A vantagem de vivermos num país como Portugal é que só somos abordados por pessoas que gostam de nós, não é? Portanto, eu sou abordado na rua por pessoas que leram o meu livro e que gostaram do livro, não é? Possivelmente as pessoas que não gostaram não vêm ter comigo. Portanto, as reações que eu tenho são muito positivas, não é? Depois houve uma aceitação da parte da crítica literária, se bem que Portugal não seja propriamente um país rico em crítica literária, mas aqui existe, recebeu muito bem o livro, quer dizer. E depois o livro teve muita visibilidade nos órgãos de comunicação social, não é? E as pessoas começaram a comprar, começaram a ler e começaram a oferecer e começaram a falar umas às outras, e acabou por se gerar uma espécie de fenómeno, não é, com o livro, que se calhar o livro nem tem valor literário suficiente para tamanho fenómeno, no sentido em que há outros livros com mais, e tenho certeza, com mais qualidade literária e com mais valor, e que passam totalmente despercebidos num país como Portugal, não, que é um país sem leitores e um país com grandes índices de analfabetização, então, e de iliteracia. Mas o livro acabou por ter uma história muito feliz, não é? Porque as pessoas também, em determinada medida, se identificaram com muitas coisas que estavam no livro, não é? E muitas vezes as pessoas vêm ter comigo e dizem, senti-me muito identificado com o que estava no teu livro, não é? Ou pessoas que estiveram na guerra colonial, ou pessoas que sofreram com a ditadura, ou pessoas que têm uma relação intensa com a música, por exemplo. Então há sempre várias pessoas vêm ter comigo porque se estabeleceram diferentes formas afetivas de se relacionar com o livro, não é? E isso para mim é fantástico. Quais são as suas influências no mundo da escrita e no mundo literário? É sempre, quer dizer, eu tenho os meus escritores favoritos, não é? Mas nem sei se foram eles os mais importantes para eu me tornar, para eu conseguir escrever um livro. Quer dizer, os meus primeiros heróis foram músicos de rock, e jogadores de futebol, e acho que ainda se continuam a ser os grandes heróis da minha vida. E acho que o meu primeiro contacto com literatura foi com os relatos de futebol e com essas coisas assim. Mas depois há os escritores que para mim foram fundamentais na medida em que me começaram a ensinar coisas, não é? O Kafka foi o primeiro escritor que eu admirei, que li, e foi a minha porta de entrada na literatura. E depois houve escritores que ao longo dos anos foram que eu fui, que não só me foram dando cada vez mais vontade de escrever, não é? Ou seja, eu lia os livros daqueles escritores e pensava para mim, eu quero fazer isto, não é? A minha vida tem que ser isto. E houve escritores fundamentais nisso, como o Hemingway, ou o Faulkner, ou o Lobo Antunes, que são escritores que nós lemos e que nos dá-nos vontade não só de escrever, mas de escrever tão bem como eles, não é? Quando está a escrever um livro, consegue ler outros livros ao mesmo tempo? Ou abstrai-se completamente? É difícil porque depende. Há períodos em que é preciso ler, precisamente. Há períodos em que estamos tão fartos daquilo que estamos a fazer que temos de esquecer o nosso trabalho, as nossas personagens, e durante alguns dias eu tenho essa necessidade de mergulhar noutros livros e noutros mundos, não é? Para depois conseguir voltar ao meu com um espírito mais limpo. Mas às vezes há momentos de trabalho intensivo durante meses em que acima de tudo não há disponibilidade emocional ou afetiva para isso, ou de tempo, não é? Porque às vezes apetecia muito ler, mas depois fico sempre com aquela apetecia-me ler, mas por outro lado não, eu tenho é que escrever, não é? Não posso abdicar da minha escrita por este prazer de leitura. Há pessoas que têm dificuldade em ler no sentido em que não querem sentir-se influenciadas, etc. Eu nem é tanto por aí, é uma questão mesmo de disponibilidade emocional para isso. Poesia consigo, quer dizer, às vezes estou com uma dificuldade de uma frase qualquer e abro um livro qualquer de poesia, leio 2 ou 3 poemas e
e faz-me bem, não é? Agora, ler obras de ficção com alguma dimensão é difícil. Anda a ler algum livro agora? Ando a ler, tenho alguns abertos, não é? Ando a ler um livro de poemas do Jorge Luís Borges. Ando a ler um livro da Jane Austen e depois ando a ler alguns livros sobre música, que é um assunto que me interessa muito. Mas tenho sempre muitos livros abertos, não é? Que vou lendo. Mas neste momento mais poesias. Como estou numa fase em que estou a escrever muito, acabo sempre, o que leio acaba por ser sempre mais poesia do que ficção. Queres desvendar-nos algum dos próximos projetos que poderão estar para vir? Eu não tenho projetos, não tenho projetos e até não tenho alguma... Fala-se muito hoje em dia nessa coisa dos projetos e do espírito empreendedor. O meu único projeto é estar em casa sossegado a escrever. E é isso que eu faço, não é? Com o objetivo de terminar um livro, não é? Que ainda não sei quando é que vai acontecer. Portanto, ainda estou numa fase em que o livro ainda é uma amálgama de frases, uma coisa muito estranha, que eu ainda não percebo muito bem que forma é que irá ter. E espero continuar a ter prazer e energia para o ir escrevendo e possivelmente daqui a alguns meses estará acabado, não é? Por isso é o que eu estou a fazer agora e é o que eu quero fazer nos próximos meses. Antes de terminarmos, e tendo em conta que estava num curso e depois decidiu mudar completamente a sua vida, quer deixar uma mensagem para os estudantes universitários que estão a ouvi-lo? A única mensagem não tenho nenhuma mensagem específica, muito menos alguma mensagem otimista para deixar, mas às vezes às vezes lembro quando estava a estudar e quando estava na universidade, não é? Às vezes não tinha muito bem a certeza do que é que queria ser a minha vida, não é? Mas se alguém me dissesse, quer dizer, quando eu tinha 19, 20 anos e estava na universidade, e se alguém me dissesse que um dia iria escrever um livro, ou durante algum período da minha vida iria poder ser escritor, era algo que eu nunca imaginaria que isso pudesse ser possível, não é? E de facto a vida às vezes surpreende-nos com coisas, não é? E mais ou menos todos nós sabemos que a vida às vezes surpreende-nos com coisas, mas o mais engraçado é que a vida às vezes surpreende-nos com coisas boas, não é? Isso é que é uma coisa que às vezes nós não estamos preparados para isso. E a única coisa que eu posso dizer é que de facto a vida surpreendeu-me com uma coisa boa, não é? E é uma questão de muitas vezes as pessoas também estarem disponíveis para que essas coisas aconteçam, não é? Essas surpresas boas, não é? E não é por hoje estarmos aqui a estudar engenharia que iremos ser engenheiros para sempre, ou estar aqui a estudar o que vocês estudam aqui, que irão trabalhar em comunicação social ou não irão trabalhar, não é? Porque a vida quer dizer, tirando os casos de morte precoce, a vida é uma coisa longa, não é? Tem muito, e se tivermos disponibilidade para isso, podem-nos acontecer muitas coisas ao longo da vida. Obrigada por ter estado à conversa connosco. Obrigado.